Olá, tudo bem? Eu sou a Victoria, eu sou enfermeira, sou mestre em enfermagem pela UFSPA e fui convidada hoje pelas professoras então do PPG para conversar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento de protocolos e a prática baseada em evidências. Então, para começar a nossa apresentação, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e acadêmica, né? Eu sou graduada em enfermagem pela UFSPA. Me formei no ano de 2014 e aí em 2015 comecei a atuar então no meu local de trabalho atual, que é o GHC. Em 2016 eu comecei então o mestrado profissional em enfermagem na UFSPA, integrando a linha de pesquisa de práticas inovadoras e tecnologias de enfermagem na atenção à saúde. O meu produto foi o desenvolvimento de um protocolo assistencial de enfermagem, que eu vou apresentar para vocês lá no finzinho da nossa aula de hoje, sob a orientação da professora Rita Carenato. Como eu não tive tempo de passar por um processo de validação, né, desse protocolo, que foi o meu produto, hoje ele se encontra num projeto de pesquisa complementar da mestranda Tainara, né, do PPG de enfermagem também. Então, ela está trabalhando na validação desse protocolo e em mais alguns outros produtos. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre a prática baseada em evidências, né, o que é essa prática baseada em evidência? Ela é uma associação, né, do que nós temos de melhor evidência disponível, né, sobre determinada temática, associada, então, à experiência clínica do profissional, né, às habilidades, à expertise desse profissional, e também, quando se aplica, é associada às preferências ou expectativas do paciente. Então, todo esse conjunto, né, desses três fatores, eles são responsáveis por uma maior resolutividade na nossa assistência em saúde. Ou seja, a prática baseada em evidências, ela vem justamente para qualificar o nosso processo assistencial, a nossa prática profissional, né, nos auxiliar em tomadas de decisões e no nosso cuidado de forma mais qualificada e segura. Então, alguns autores vêm estudando sobre a pirâmide de evidências, né? Essa aqui, como vocês podem ver, é uma pirâmide considerada tradicional, né? O que é a pirâmide, né, de evidência? Ela tem a base mais larga, né, onde tem alguns tipos de estudos, e lá no ápice vocês podem ver que tem o tipo de revisão sistemática e meta-análise. Então, o que eles acreditavam, né? Lá atrás, quando começou a questão de medicina baseada em evidência, da prática baseada em evidência, eles tinham muito, assim, esse conceito de hierarquia, né, que foi transmitida nesse primeiro modelo de pirâmide, né? Então, o que acontecia nessa hierarquia? Nem todas as evidências elas são iguais. Então, eles acreditavam que, por exemplo, a base da pirâmide, onde tem ali os estudos de caso, os estudos de caso-controle, ali eles ficam na parte mais larga da pirâmide, indicando que eles tinham um menor valor, né, um menor rigor metodológico, eles valiam muito menos, né, numa questão de hierarquia de nível de evidência, do que, por exemplo, as revisões sistemáticas e meta-análises que estavam no topo da pirâmide. Então, o que acontece, né? Uma vez que essa evidência ela era descrita como hierarquia, né, essa justificativa para a pirâmide ela começou a ser realizada e todos os cientistas, enfim, né, os profissionais acabaram acreditando que de fato essa hierarquia existia. Né? Então, o que acontece? Alguns autores começaram a pesquisar, né, estudar sobre essa pirâmide, sobre o nível de validação, o nível de hierarquia desses estudos a respeito de rigor metodológico, né, diminuição de viés. Então, o que acontece? Várias delas, né, várias versões da pirâmide, elas foram sendo descritas e aí foi se percebendo que nem sempre uma revisão sistemática, uma meta-análise, por exemplo, que estão lá no topo da pirâmide, de fato elas possuem um maior rigor metodológico e um menor risco de viés do que algum estudo que esteja um pouco mais abaixo nessa pirâmide hierárquica tradicional. Né? Então, isso foi muito intuitivo quando foi estruturado, né? Então, eles, nessas novas versões, o que eles foram percebendo? Né, que a certeza da evidência, né, em evidência, ela se baseava em diversos fatores.
e não apenas só na questão do desenho metodológico do estudo, né? Não é só porque é uma revisão sistemática, uma meta-análise, que ela vai ter um valor muito superior, né, do que um estudo clínico randomizado, por exemplo, um estudo de corte bem feito, com rigor metodológico, né, e com menos risco de viés do que um risco que pode ter acontecido na etapa, né, de seguir o método de forma rigorosa durante a realização da revisão. Então, isso acaba desafiando, né, aquele conceito tradicional que nós tínhamos da hierarquia da pirâmide tradicional, né? Então, o que eles começaram a pensar? Que essa hierarquia ela podia implicar em diversos tipos de validação e processo de aplicabilidade, né? Então, embora eles quisessem enfatizar, né, que esse objetivo principal ele era para trazer justamente o que era preferido pelos pesquisadores, que nos casos eram as revisões sistemáticas, as meta-análises, né? Acabou que alguns grupos eles vieram trazendo que existiam fatores independentes que também afetavam a qualidade da evidência, né? Que são fatores, por exemplo, como as limitações metodológicas, as evidências imprecisas ou inconsistentes, né? A existência de evidências indiretas ou vieses metodológicos, né, durante o processo da elaboração do estudo. Então, todos esses processos começaram a ser levados em consideração e começaram a perceber, então, uma diferença nessa hierarquia da pirâmide, dessas linhas tão retas e tão rígidas, né? Então, qual que foi uma das mudanças que os autores desse artigo, eles propuseram? Né, mudar justamente essa linha reta, né, que a gente tinha nas pirâmides, por umas linhas onduladas, para poder separar os projetos, né, os tipos de estudo, refletindo então a abordagem do grade, né, que faz essa classificação da qualidade da evidência. Então, o que acontece? Essas linhas, né, que vocês podem ver da pirâmide, elas representam justamente isso. A partir dos critérios estabelecidos pela avaliação da qualidade da evidência pelo método do grade, né, eles trazem que, dependendo do critério, o estudo pode pontuar mais ou pode pontuar menos. O mesmo estudo, o mesmo método. Então, essas ondas, elas trazem justamente essa oscilação, dependendo do critério que é utilizado do quesito, né, que é utilizado para poder compor a avaliação da qualidade dessa evidência, que são esses domínios de qualidade. Né? E outra mudança que vocês vão observar, que a gente também vai conversar um pouquinho, é essa segmentação aqui da pirâmide. Então, qual que foi a proposta, né? Remover esse topo da pirâmide, que são das revisões sistemáticas e meta-análises, para usá-las na forma como eles chamam de lente, né? Através do qual os outros tipos de estudos também devem ser vistos. Né? Então, a gente também precisa dar atenção para o ensaio clínico randomizado, para o estudo de coorte, que são bem estruturados metodologicamente, que possuem um rigor metodológico, né? E com pouco risco de viés, que são estudos precisos, que também têm um alto grau, né, de valor, né, uma qualidade da evidência que a gente chama. Então, essa complexidade, né, pode ser vista e deve ser vista com cuidado, com atenção, e essa proposta de Murad e dos demais autores, né, desse artigo, eles trazem justamente para a gente refletir no desafio que é, então, mudar o nosso olhar sobre a lente, né, dos métodos de estudo e do correspondente nível de avaliação, né, ou de grau de qualidade, né, e não que isso seja uma incerteza ou um erro, né, na verdade a gente precisa avaliar o princípio metodológico de cada estudo para ver se de fato ele pode ser bem avaliado, né, se ele tem uma qualidade superior ou inferior. Então, isso nos faz pensar, né, o que a mudança nesse olhar, né, nessa ótica da pirâmide, né, das evidências, ela é bastante delicada, né, então tem muitas instituições, né, muitas organizações que elas ainda levam em consideração o nível de evidência, né, que é aquele nível da hierarquia da pirâmide tradicional, né, aqueles níveis retos, segmentados, né, em que a revisão sistemática e a meta-análise estão no topo da pirâmide e os estudos observacionais, estudos de caso estão mais na base. Então,
é uma forma da gente perceber como são vistas, né, as revisões sistemáticas e meta-análises, que ainda hoje são consideradas as melhores evidências disponíveis, né, e nos faz refletir também e pensar, né, de que forma a evidência ela deve ser avaliada. Como é que a gente vai avaliar, né, simplesmente pelo tipo de estudo, pelo seu delineamento, pelo seu método, ou por todo o conjunto, né, do rigor metodológico que ela traz, né, do que foi feito. Então, aqui para vocês pensarem, né, da diferença de nível e de qualidade. Porque o que acontece? Lá por volta dos anos 2000, né, esse grupo de trabalho do Grade, eles começaram a desenvolver alguns critérios, né, para avaliação da qualidade dos estudos, né? Então, eles estavam desafiando toda essa parte estrutural desses rigores metodológicos de avaliação da hierarquia, justamente para trazer fatores que acabavam desafiando o conceito da pirâmide tradicional. E que o desenho por si só, né, eles acreditavam que ele não era suficiente para trazer a qualidade do estudo. Então, o que acontece? Eles começam a salientar a importância de uma avaliação da qualidade da evidência, né? Então, foi um desafio bem grande, assim, para eles trazerem que a noção de uma revisão sistemática no topo da pirâmide vai se relacionar à estrutura dela, né? Ao passo a passo, de como ela é feita, da sua reprodutibilidade, né? Se o estudo ele pode ser realizado após e também minimizar o risco de viés, ou se a reprodução do estudo vai aumentar o risco de viés, seja um viés de seleção, né? Ou, enfim, alguma etapa do estudo que vai diminuir, né, a qualidade dessa evidência. Então, o que acontece? Tem estudos, às vezes, que pelo desenho metodológico eles estão mais inferiores, mas eles são tão rigorosos quanto uma revisão sistemática que eles acabam tendo uma qualidade mais alta, de moderada a alta, né? Então, isso é para a gente pensar e refletir. Porque o que acontece? Os protocolos, né, eles são desenvolvidos justamente a partir das melhores evidências disponíveis que nós temos. Mas e aí, quais são as melhores evidências? Né? Como é que a gente vai avaliar que evidências são consideradas melhores? A gente vai avaliar pelo nível da evidência ou pela qualidade? Né? Então, é um aspecto para a gente pensar. Então, quais os tipos, né, de materiais que podem ser elaborados a partir da prática baseada em evidências? Então, eu trouxe 3 exemplos, né, que a gente pode construir a partir da prática baseada em evidências, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, os protocolos assistenciais de enfermagem na nossa área e também os pareceres técnicos científicos. Então, o que são protocolos clínicos, né, e diretrizes terapêuticas? Eles são considerados documentos que vão estabelecer critérios, né, seja para diagnóstico de alguma doença ou de algum agravo, seja para algum tratamento, algum tratamento farmacológico, né, algum produto, alguma forma de posologia que foi recomendada, a uma tecnologia, um mecanismo de controle, acompanhamento, e também de resultados que vão ser seguidos, né, pelos gestores do SUS. Né? Então, principalmente o Ministério, né, da Saúde, a partir, né, de instituições, por exemplo, de comissões como a Conitec, né, que é uma das responsáveis, então, por estruturar, avaliar e validar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, são bem importantes, então, para nos ajudar, né, na nossa prática diária, nas tomadas de decisão e para o nosso cuidado. Então, qual que é o objetivo, né, justamente desse protocolo clínico e dessa diretriz? É justamente garantir o melhor atendimento, né, o melhor cuidado à saúde no SUS, né, porque o que acontece? Eles acreditam que a evidência científica, ela tem que ser baseada em 4 fatores principais, né, a evidência, ela tem que nos trazer eficácia, tem que nos garantir a segurança, né, a efetividade e também, se possível, né, alguma relação com o custo-efetividade dessa tecnologia ou desse produto. Então, o que acontece? A nova legislação, na nova legislação, eles trouxeram que o uso da análise baseada da evidência científica, né, ela precisa ser fundamental no momento que tu vai formular alguma recomendação, né, seja num protocolo, seja numa diretriz, para estar relacionado a alguma intervenção em saúde. Ou seja, para qualquer protocolo clínico ou diretriz, a gente tem que estar embasado em evidência científica.
né? Então, isso é muito importante para a gente pensar, né, em orientar o que é válido ou não no contexto técnico-científico de uma prática ou de um cuidado. Porque o que acontece? A evidência, ela também deve garantir essa reprodutibilidade, né? Então, a gente, a partir disso, vai estabelecer recomendações, né, que são de observação obrigatória, principalmente nesse âmbito do SUS, então, que vai envolver os gestores, né, das instituições e das organizações, os próprios profissionais e também os serviços de saúde do SUS, né, que todos vão acabar usufruindo e avaliando esses protocolos na prática. Então, tanto os protocolos quanto as diretrizes, eles são embasados, né, respaldados pela Portaria 375, de 2009, que traz a necessidade da melhoria da qualidade da nossa atenção à saúde, da nossa prática assistencial, através de uma prescrição segura e eficaz, através da atualização e democratização do conhecimento, né, da melhoria da qualidade da informação que é prestada aos nossos pacientes e, consequentemente, né, do aperfeiçoamento desses processos gerenciais relacionados ao cuidado à saúde. Então, só um dado, né, para a gente ter uma noção, assim, da Conitec em relação aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, que estão em elaboração ou em processo de atualização nesse ano. É um dado que foi atualizado, eu consegui um dado atualizado, então, agora do início do mês de setembro, no site da Conitec, que vocês podem conferir ali no cantinho esquerdo. Então, a gente pode ver que 12 protocolos e diretrizes estão em fase de elaboração, né? 9 estão em processo de avaliação na Conitec e 30 estão em processo de atualização. Então, como vocês podem ver, não são muitos, né? Comparados a tantas opções, tantas variedades temáticas que nós temos hoje que poderiam ser trabalhadas, né? Então, ainda é um pouco novo essa parte formal, né, dos protocolos e diretrizes. Então, falando um pouquinho dos protocolos assistenciais, né, são um pouquinho diferentes dos protocolos clínicos, né, eles têm por objetivo também de aprimorar a assistência, né, favorecendo o uso da prática, que é cientificamente sustentada, né, que é a prática baseada em evidência, então, né, para minimizar a variabilidade das informações e condutas, né, para padronizar o cuidado dentro do que de melhor a gente tem em relação à indicação científica, né, facilitar o processo de tomada de decisão dos profissionais e dos gestores, né, que são os membros da equipe de saúde, estabelecendo também alguns limites de ação e principalmente cooperação entre os profissionais, né. Então, o protocolo assistencial, ele vai trazer as melhores opções disponíveis do cuidado, né, através da prática baseada em evidências, e vai se constituir de um instrumento legal para respaldar principalmente o profissional no cuidado que ele está prestando. Então, o que o protocolo assistencial ele oferece, né, para nós, principalmente os protocolos assistenciais de enfermagem, por exemplo, né, eles vão conferir, então, uma maior segurança para os usuários e para os profissionais, né, respaldando, então, por esse cuidado e reduzindo essa variação de ações, né, que a gente vê muito hoje, assim, cada instituição tem o seu método, né, tem o seu protocolo operacional, o seu POP de cada cuidado, né? Então, não se tem uma unificação, não se existe um padrão a partir de uma melhor evidência, né? Então, ele vai também melhorar a qualificação do profissional, né? Que vai conseguir tomar uma decisão de forma mais ágil, mais qualificada, vai garantir uma facilidade na incorporação de alguma tecnologia nova ou de alguma inovação de cuidado, né, a partir de um uso racional, né, dos recursos que estão disponíveis, porque a partir que tu tem o protocolo assistencial, a gente consegue ter um controle melhor, uma gestão mais eficiente, né, dos recursos que nós temos e dispõe na nossa instituição, garantindo, então, essa maior transparência e controle, principalmente dos custos, né, até como exemplo, assim, a gente traz que na instituição onde eu trabalho, um simples teste que foi feito, por exemplo, do controle de soros, a partir do dispensário eletrônico e não no posto de enfermagem, nos almox de cada unidade, por exemplo, né, a gente conseguiu ter uma economia de mais de 40 mil reais ao ano, né? Então, esse uso racional a partir de um protocolo que foi estabelecido de armazenamento e dispensação de um material, né,
acabou tendo um impacto, né, na questão de custo, né, da instituição. Então, eles facilitam também esse desenvolvimento de indicadores tanto de processo quanto de resultado, né, disseminando o conhecimento que vai ser de forma mais padronizada e pode ser de fácil acesso a todos os profissionais, e a comunicação, né, junto à coordenação, né, e o processo do cuidado, então, vai ser mais seguro, mais eficiente no sentido de saber que você está prestando um cuidado, né, baseado a partir da melhor evidência que se tem hoje sobre aquele cuidado específico, aquela temática ou aquele perfil de paciente, né. Então, a gente tem também o parecer técnico-científico, né, mas no parecer eu não vou introduzir a temática, porque nós temos também uma mestre, né, que é a Gabriela, que ela fez o produto dela um parecer técnico-científico, né, na área de atuação dela. Então, ela também está montando uma aula que vocês podem conferir no Moodle, né? Então, sobre toda a questão de formato metodológico e de construção do parecer técnico-científico, tá bem? Então, né, já que a gente já abordou a prática baseada em evidência, a gente já abordou as possibilidades, né, de protocolos e diretrizes que podem ser realizadas a partir dessas evidências, como que a gente faz para elaborar o protocolo, então, de fato, né? Lembrando que um protocolo, ele precisa ter um processo rigoroso, né, de elaboração, desde o processo da construção, né, que você vai precisar adaptar a sua realidade local, né, vai ter que pensar, fazer todo o planejamento, né, lá da implementação, da sensibilização dos profissionais e dos gestores, vai ter que estabelecer indicadores de processo de resultado, né, e tudo isso para que ele tenha uma boa qualidade formal, né, e que seja de fácil leitura, né, dos profissionais e dos gestores, né, o protocolo ele precisa trazer os dados de uma forma simples, né, objetiva, digamos assim, que tenham os dados, então, que sejam válidos e confiáveis, né, o conteúdo baseado, então, nessas melhores evidências que são disponíveis, e que ele faça, então, o uso correto daquela prática ou daquele cuidado e proporcione, ao mesmo tempo, uma efetividade comprovada, né? Então, são detalhes bem importantes, né? O protocolo, como vocês podem perceber, por ele ser um processo rigoroso, ele não é muito simples, mas, né, com dedicação e seguindo todos os passos, é possível criar um protocolo assistencial de enfermagem. Então, quais que são os princípios, né, para a elaboração de um protocolo? A gente precisa ter foco, né? Quem vai ser o foco, né? Qual vai ser o tema? Né? Vai ser um tratamento, vai ser um cuidado, vai ser algum medicamento? Quem vai ser a população-alvo que vai receber, então, vai estar direcionado a essa prática? Quem vai ser o executor das ações, né? Vai ser o enfermeiro, vai ser a equipe de enfermagem, vai ser a equipe multidisciplinar, né? Como é que vai ser a estratégia da revisão desse protocolo? Ele vai ser revisado a cada 2 anos, vai ser revisado a cada 3 anos, ou conforme surgir alguma nova atualização naquele tema. E de que forma foi feita a análise das evidências que embasaram a elaboração desse protocolo. Lembrando, então, e pensando, né, que o protocolo ele precisa estar descrevendo também a forma de validação pelos pares, porque o que acontece? A busca pelas evidências, a partir, por exemplo, de um tipo de revisão sistemática, que é o recomendado, né, que ela pode ser feita por uma revisão sistemática clássica, ou por uma scope review, né, então ela precisa ser feita de forma pareada e independente, né, para garantir uma maior confiabilidade, né, e um maior rigor metodológico, né, e vai conferir, então, a estratégia de implementação e a construção dos desfechos, né, dos resultados esperados, porque o que acontece? Quando você vai implementar um protocolo, né, você já vai ter ali o desfecho esperado, o resultado esperado, né, você quer qualificar o cuidado, você quer reduzir o custo, né, qual que é o seu objetivo, o que você espera com a implantação, né, com a utilização do protocolo na sua instituição. Então, o protocolo ele pode ser estruturado a partir de um guia, né, que foi confeccionado por alguns autores e foi publicado em 2015, primeiramente no Corém de São Paulo, e depois também foi disseminado através do portal do COFEM,
né, que é o Guia para a Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem. Então, esse guia, ele traz, né, os conceitos do protocolo, o que é um protocolo assistencial de enfermagem, para que ele serve, qual a legislação que respalda, né, a utilização ou a elaboração de protocolos assistenciais na nossa área, né? Então, aqui eles trazem esse passo a passo, né, desde a origem, o objetivo, quem foi o grupo que desenvolveu, se existe algum tipo de conflito de interesse ou não na elaboração desse protocolo, né, como que foram selecionadas as evidências, né, então a questão do método, como foi feita a revisão, né, vai ter o fluxograma, principalmente do fluxograma de busca dessa estratégia, né, das evidências, e também alguns fluxogramas que vão facilitar as tomadas de decisão dentro do protocolo assistencial. Vão estar estabelecidos os indicadores de resultado. O que você vai querer medir? Você vai querer medir taxa de infecção, taxa de permanência, mortalidade, custo, né? Então, tudo isso você já vai ter que prever no momento da elaboração do protocolo. Se vai ser feita, então, a validação dos profissionais e que método que você vai utilizar, né? Eu vou trazer o método do AGRI2 para vocês logo na sequência. Em alguns casos, se aplica também a validação pelo usuário, né? E também é importante salientar no protocolo quais foram as limitações encontradas, sejam limitações metodológicas acerca das evidências que foram localizadas, né, que estavam disponíveis, e também o plano de implantação, tá? E aí, como é que a gente vai avaliar essa qualidade? Então, como foi mencionado lá no início, quando a gente abordou sobre as pirâmides de evidências, né? Esse grupo de trabalho do GRADE, eles desenvolveram, então, o princípio da avaliação da qualidade da evidência, e não apenas do seu nível. Então, eles trazem, basicamente, 4 categorias, né? Que vão trazer, então, a qualidade, a força da recomendação, né? E não apenas o nível da evidência a partir do desenho do estudo, né? Então, aqui vocês podem ver essas 4 categorias, elas são classificadas em categoria de qualidade alta, moderada, baixa ou muito baixa, né? E aí sim tem as fontes de informação, que são os tipos de estudos, mas a gente tem aqui principalmente os fatores que vão influenciar na nossa avaliação, né, da qualidade dessa evidência. Então, aqui tem alguns fatores que diminuem a qualidade, que são aqueles que a gente conversou lá no início. São as limitações do método, né, com relação ao delineamento e à execução do estudo, a heterogeneidade, a questão dos estudos inconsistentes, né, as evidências indiretas ou imprecisas e principalmente também os vieses. Então, cada quesito desse é avaliado no estudo e isso vai pontuando, aumentando ou diminuindo, então, a qualidade de cada estudo. Então, aqui para vocês terem um exemplo, né, eles avaliaram a evidência relacionada à profilaxia secundária, né, de uma fibrilação ventricular, né, ou taquicardia mal tolerada, sem alternativa terapêutica eficaz. Então, aqui eles tinham algumas evidências, né, e aqui a avaliação. Então, como é que foi essa recomendação, né, os valores, como é que eles julgaram, né, pelo tipo de estudo, como que foi feito, a questão dos vieses e a evidência de maior qualidade. E depois que você faz, então, a busca pelas evidências, né, que você vai avaliar a qualidade de cada evidência que você selecionou, você vai estruturar o seu protocolo e, posteriormente, depois que o protocolo estiver pronto, ele vai precisar passar por um processo de validação, né? Então, uma das opções de validação é a partir do método do AGRI2, né, que ele vai abordar uma variabilidade na qualidade de diretriz ou do protocolo, avaliando o rigor metodológico e principalmente a transparência desse protocolo, né, que é um aspecto muito importante, é fundamental que o protocolo seja transparente, né, então ele pode ser usado tanto como uma parte de um protocolo de qualidade global, né, com o propósito de melhorar a atenção à saúde, seja no processo final dessa validação, ou muitas vezes ele pode ser usado também no momento da elaboração, para a construção do protocolo, né, para já abordar todos os quesitos básicos que eles utilizam na avaliação no processo de validar. Então, qual que é o objetivo desse instrumento?
né? Ele vai avaliar a qualidade do protocolo ou da diretriz, fornecendo uma estratégia metodológica para o desenvolvimento dela, né? Informando, então, quais e como as informações elas devem ser relatadas. Então, o que acontece? Eu vou apresentar para vocês todos os itens, né, desse instrumento, e no instrumento, né, na referência ali, no instrumento original, ele diz ali o conceito e o passo a passo, onde você vai localizar, onde que deve estar descrito aquele item dentro do contexto do protocolo, dentro da redação ali daquele item que está sendo avaliado. Então, o que eles recomendam? Eles recomendam que seja feita essa validação, né, por, em média, de 4 avaliadores, né, no mínimo 2, porque eles trazem que isso vai aumentar a confiabilidade dessa avaliação, dessa evidência. Então, quais protocolos e diretrizes podem ser avaliadas, né? Todas que sejam relacionadas a qualquer processo de doença, qualquer etapa de cuidado, né, que seja relacionada à promoção de saúde, rastreamento, diagnóstico ou algum tipo de intervenção de tratamento, né? Pode ser tanto para protocolos ou diretrizes impressas ou eletrônicas, né? E ele não está delineado para avaliar questões organizacionais do cuidado, e sim sobre as evidências e recomendações que eles trazem, né? E quem que pode utilizar, né? Qualquer profissional da saúde, antes de adotar alguma recomendação na sua prática diária de cuidado, né? Os elaboradores das diretrizes e dos protocolos para poder seguir, então, como eu disse, né? Usar do processo inverso, né? Usar o instrumento, então, para poder elaborar o protocolo com um método mais rigoroso, né? Os gestores de políticas, né, em relação à saúde, para poder auxiliar na tomada de decisão, e também alguns educadores para aprimorar habilidades de avaliação. Então, como que ele é estruturado, esse instrumento? Esse instrumento, ele possui 6 domínios, né? Cada domínio tem alguns itens de avaliação, e eles estão relacionados, então, ao escopo e finalidade, né? Ao envolvimento das partes interessadas, ao rigor do desenvolvimento, a clareza da apresentação, a aplicabilidade e a independência editorial. Aí, depois de avaliar todos esses itens, né, de todos esses 6 domínios, é feita uma avaliação global, né, a partir da avaliação geral, então, desses domínios, para saber, então, se os avaliadores recomendam ou não recomendam, né, todas aquelas evidências, aquelas indicações de cuidado, aquelas recomendações que são trazidas, né, no protocolo. Então, todo o instrumento, todos os itens, eles são baseados numa escala de classificação, que é uma escala Likert, né? O que é a escala Likert? É uma escala como se fosse uma régua, né? E que no Agri 2 eles usam, então, uma variação de 1 a 7, em que o 1 é um discordo totalmente, né? Quando eles não têm qualquer informação que seja relevante, ou que o conceito ele é pobremente relatado, ou o 7, que é o concordo totalmente, que é quando, então, a qualidade da informação ela é considerada excelente pelo avaliador, né, porque todos os critérios, considerações, eles foram atendidos. E os níveis intermediários, né, as avaliações intermediárias de 2 a 6, são quando a informação ela ou vai atender parcialmente, ou ela não vai atender todos os critérios e considerações, né, explícitos ali, então, nos itens de avaliação, e pode-se considerar, então, a questão da completude e da qualidade do relato. Então, aqui vocês podem ver, né, que cada domínio vai ter uma pontuação de qualidade, né, que no final eles vão ser todos somados para poder fazer um escalonamento, né, do total como uma porcentagem da pontuação máxima. Então, eu trouxe para vocês aqui, deixa eu passar o cursor, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui a gente tem um exemplo prático de como vai calcular a escala de pontuação dos domínios, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, esse domínio de avaliação, ele tem 3 itens, né? E aqui, os 4 avaliadores. Então, como você pode avaliar de 1 a 7, cada avaliador avaliou o item com uma pontuação, né? Então, aqui o primeiro avaliador, por exemplo, pontuou como 5 o primeiro item, como 6 o segundo e como 6 o terceiro. E aí a gente vai ter um score total, né? Que vai ser, então, aqui, por exemplo, de 17 pontos. Então, o que acontece? Nós temos aqui a soma total de cada avaliador e a soma aqui embaixo, o total de cada item da avaliação. Então, como que a gente vai calcular a porcentagem de cada domínio? A gente vai pegar a pontuação obtida, né? Menos a pontuação mínima, perdão,
dividido pela pontuação máxima menos a pontuação mínima. Mas o que é a pontuação máxima e a pontuação mínima? A pontuação máxima, ela tem que ser pensada no fato que, qual que é o máximo de avaliação da minha escala? É o 7, né, que eu concordo totalmente. Então, se nós temos, por exemplo, a nota 7 em 3 itens, como esse domínio tem 3 itens, né, a gente vai multiplicar, vai dar 21. E como foram 4 avaliadores, 21 vezes 4 vai dar os 84 pontos. Então, essa é a minha pontuação máxima. Agora, a pontuação mínima é o contrário. A nossa pontuação mínima na escala é a nota 1, né? Então, que eu discordo totalmente. Então, eu vou multiplicar o 1 pelo número de itens, né? Que é 3, vezes o número de avaliadores, que é 4. Então, isso vai dar 12. Então, a gente vai ter uma pontuação máxima e uma mínima. Então, como vocês podem ver, ali embaixo, então, a gente tem o cálculo, né, da pontuação obtida, que foi 53, menos a pontuação mínima, que foi 12, dividido pela pontuação máxima, que foi os 84, menos o 12, que é a pontuação mínima. Isso vai me dar cerca de 57%. Porém, eles não têm, né, uma indicação, eles não têm uma definição de pontuação mínima para os domínios, né, ou padrões para diferenciar diretriz de alta ou baixa qualidade. É meio subjetivo no final. Por isso que precisa da avaliação global e do bom senso de cada avaliador. Então, por isso que o número de 4 avaliadores, primeiro, vai facilitar o cálculo e também para chegarem num consenso de validação ou não desse protocolo, dessa diretriz. A avaliação global ela é realizada, então, após os 23 itens, né, dentro dos 6 domínios, e se faz o julgamento justamente sobre a qualidade, né, desse protocolo, dessas evidências que são trazidas. E aí você vai informar se recomenda ou não o uso desse protocolo ou dessa diretriz. Então, aqui vocês podem ver, né, são os itens de cada domínio, né, de avaliação, então, que cada avaliador vai pontuar de 1 a 7 cada um desses itens. Né? Então, aqui passando todos os domínios, né? Então, clareza e apresentação, aplicabilidade, independência editorial e avaliação da diretriz. Aí, aqui, então, na avaliação global, né, a gente vai ter de 1 a 7, né? Então, da qualidade mais baixa possível até a qualidade mais alta possível. E no final, então, se recomenda o uso dessa diretriz ou desse protocolo ou não, e se sim, com alguma modificação, também sinalizar quais são as modificações sugeridas, tá? E falando para vocês um pouquinho também, então, da minha experiência, né, com protocolos assistenciais de enfermagem, que foi um dos meus produtos desenvolvidos, né, então, qual foi o método que eu utilizei, né? Eu desenvolvi um protocolo assistencial de enfermagem direcionado para pacientes que foram submetidos à derivação ventricular externa, que é uma ferramenta terapêutica, né, em casos neurocirúrgicos, né, então pacientes neurológicos que desenvolvem alguma hipertensão intracraniana, seja por algum traumatismo, por algum acidente, por uma hemorragia, né, e que precisam desse dispositivo para ajudar no controle da pressão, né, intracraniana gerada pelo aumento da pressão do líquor. Então, o que acontece? Aqui no contexto da assistência de enfermagem brasileira, não se tinha ainda um protocolo baseado em evidência científica para o cuidado desses pacientes. Né? Então, a partir do método de uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico em saúde, foi estabelecido, então, 3 etapas complementares, né? A primeira etapa foi a revisão, que eu realizei através do Scope and Review. Segunda etapa foi a avaliação da qualidade das evidências pelo GRADE, e por último, então, a construção do protocolo assistencial de enfermagem pelo guia, né, que foi publicado no Corém de São Paulo. Então, aqui os meus produtos, né, o protocolo assistencial. Esse protocolo, a partir de 54 evidências que foram selecionadas na revisão sistemática, foi possível elencar, então, 20 cuidados essenciais de enfermagem para esse perfil de paciente que se encontra com a DVE. Né? E aí, pela avaliação do GRADE, foi possível perceber que 3 estudos tinham qualidade alta, 14 qualidade moderada, 32 tinham qualidade baixa e 5 qualidade muito baixa. O que acontece? A questão desse perfil de paciente, como é um paciente neurocrítico, que a gente chama,
e não se tem como fazer, por exemplo, estudos comparativos, né, em relação à ferramenta terapêutica com ou sem, por conta que o paciente vai ter indicação de usar e ela é considerada padrão ouro, então tu não vai colocar em risco um paciente para poder fazer essa comparação e esse teste, né? Então, por isso que algumas evidências acabam não tendo uma relevância dentro desse grau de avaliação, por conta da questão do impacto, da questão do viés, né? E, em paralelo à construção do protocolo, também foi elaborado um livro, né, junto à professora Rita e à professora Adriana, sobre assistência de enfermagem ao paciente neurológico. Então, paralelo ao mestrado, né, eu fiz essa parceria, convite da professora Rita, né, então a gente, junto com vários autores parceiros, a gente conseguiu organizar esse livro, que também foi um fruto, né, desses estudos que todos que foram realizados ao longo, né, do meu programa de mestrado para poder desenvolver o meu protocolo. E também alguns artigos já foram aceitos para publicação, né? Um foi sobre os cuidados de enfermagem em si, sobre a Scoping Review, foi aceito na Rebem, e tem também um que foi submetido pela TAI, que também já está, né, aceito. E aí, só para dar uma pincelada, então, né, numa das opções de método de revisão, que é relativamente nova, né, aqui no Brasil, vem sendo cada vez mais utilizada, principalmente na nossa área da enfermagem, que é o Scope Review. Principalmente a JBI, né, que é o Instituto Joanna Briggs, lá da Austrália, eles trazem muito essa metodologia dentro das revisões sistemáticas, né. Então, qual que é a função do Scope Review? É justamente fazer um mapeamento da literatura, né, preenchendo essa lacuna de conhecimento, porque o que acontece? A revisão sistemática clássica, ela engloba principalmente estudos de revisão sistemática ou meta-análises, e a Scope Review não. A Scope Review, ela te permite, né, poder identificar, né, a necessidade de uma outra revisão sistemática clássica, ou tu vai fazer esse mapeamento da literatura independente do desenho metodológico, né? Então vai poder resumir e disseminar esses resultados, e ela vem cada vez mais alcançando um alto valor para a prática baseada em evidência também. Então, né, o método inicial, né, que foi proposto por Arksey e O'Malley em 2005, ele trazia 6 etapas, né, que já foram aprimoradas, já foram subdivididas em 9 etapas hoje, né, pela JBI, mas que envolvem basicamente a identificação da questão de pesquisa, né, a estratégia de busca dos estudos, os critérios de elegibilidade, como que vai ser a organização e mapeamento desses estudos, dessas evidências que foram selecionadas, e de que forma elas vão ser apresentadas, então, né? E, por último, a avaliação dos especialistas, que é de caráter opcional. Então, aqui a diferença da questão de pesquisa entre as revisões, né, da revisão sistemática clássica e da Scope Review, né, a gente usa os acrônimos, que a gente chama. Então, na revisão sistemática clássica, a gente usa o acrônimo PICO, né, que é a população, a intervenção, a comparação e o desfecho. A Scope Review é um pouquinho diferente, a gente vai abordar a população, né, a quem está se dirigindo, o nosso objetivo, o conceito e o contexto, então, daquele objetivo, daquele cuidado. E a etapa complementar, então, que é justamente o projeto da Tainara, que é da validação, né, do protocolo, ele traz justamente a aplicação do instrumento do AGRI2 para validação do rigor metodológico e transparência do nosso protocolo, que foi, então, desenvolvido no meu produto de mestrado. Então, ela está aplicando, né, ela aplicou uma técnica Delphi com painel de especialistas para poder validar o conteúdo do protocolo, a partir também da utilização do instrumento do AGRI2. E a proposta dela também é elaborar alguns vídeos educativos como recursos educacionais digitais. Então, é só para trazer para vocês, né, que um protocolo ele não é nada simples, né, que ele dá bastante trabalho. Então, eu levei praticamente, né, quase esses 2 anos do mestrado para poder fazer essa estruturação desse protocolo, buscar todas as evidências, porque o processo de revisão ele leva bastante tempo, né, ainda mais para mapear toda a literatura disponível, mas que é possível, então, dar essa continuidade, né, principalmente na questão de
de outro mestrando, poder fazer o projeto associado, né? Então, de ter essas parcerias. A Tainara, ela foi o meu par nas revisões, eu tinha convidado ela para participar comigo, então, durante o meu mestrado, ela ainda era residente na instituição onde eu trabalho, e como eu já conhecia ela da graduação, né, já sabia da questão do interesse dela, então eu convidei ela para participar comigo na parte da busca, da revisão sistemática ali do Scope Review, na parte da seleção dos estudos, aquela etapa que eu comentei lá no início, que tinha que ser pareada, independente, para configurar o maior rigor, né, qualificar o processo do estudo. Então, hoje ela está no mestrado profissional também de enfermagem, né? E ela está dando seguimento ao protocolo que a gente estruturou, então, no meu mestrado, né? Então é isso por hoje. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à questão de prática baseada em evidência, ou também, principalmente, né, se algum de vocês está fazendo a construção, desenvolvendo algum protocolo assistencial e tiver alguma dúvida a respeito do método, né, do guia de construção, ou se tem alguma dúvida sobre o método de Scope Review, fiquem bem à vontade para me mandar e-mail, pode mandar que eu respondo, né? Porque a gente está aqui justamente para poder compartilhar esse conhecimento, né? E poder crescer, né? Então, a professora Rita me convidou para auxiliar, então, nessa aula, justamente por conta do meu histórico do mestrado, que a gente fez essa revisão do Scope Review, que a gente desenvolveu um protocolo, inclusive a minha dissertação, em 2018, ela foi premiada no congresso da UFSPA como a melhor dissertação do mestrado profissional, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Isso também para incentivar vocês, né? Por hoje era isso. Queria agradecer, então, né, a atenção. Desejo muito sucesso para todos vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos fechar aqui. Então tá, pessoal, uma boa noite para vocês, né? Muito sucesso, bons estudos. Qualquer coisa que vocês precisarem, então podem entrar em contato comigo. Até mais.